E aí, pessoal, tudo bem? Então a gente vai começar uma nova playlist que seria os resumos de nivelamento de química, né? Tive alguns amigos pessoais que pediram para gravar esses resumos em questão de nivelamento, né? O que seria o nivelamento? Nivelamento é literalmente você colocar no nível básico, né? Nivelar todas as pessoas para você ter um aproveitamento melhor, caso você queira se aprofundar na química, né, como um estudo, seja para concurso ou para vestibular e tudo mais. Então, o nivelamento ele trata das questões básicas, mas a gente tem que pensar que básico não significa que é fácil. Básico vem da base mesmo, né, do que é fundamental. Então, aqui a gente vai apresentar algumas coisas da química que são coisas essenciais para um aprofundamento futuro, né, se você for vir a estudar e aprofundar seu conhecimento quanto a química. Por hora só vou fazer, né, de química, mas futuramente posso fazer, né, caso venha ter a demanda disso, posso fazer também de outras frentes, né. Então a gente vai começar, né, com o resumo número 1, que trata dos estados físicos da matéria. Antes de tratar dos estados físicos da matéria, é muito bom a gente definir o que é matéria. E aqui a gente tem uma definição direta. Claro, a gente pode aprofundar mais sobre isso, mas novamente, aqui é só realmente, não vamos discutir a definição e tudo mais, mas é bom a gente lembrar que matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. E uma coisa que a gente também vai usar daqui a alguns resumos, que é o conceito de sistema. O sistema é a matéria, né, é um lugar, uma matéria específica que a gente está analisando. Então, por exemplo, você tem água num copo, isso é matéria. Só que se você está analisando aquele copo d'água, né, a água ali, o recipiente, a gente chama isso de sistema, né? É uma coisa mais específica, mas daqui uns resumos vocês vão entender porque essa definição é importante. Então, tratando dos estados físicos da matéria. Normalmente a gente sabe que são três, claro, tem mais estados, mas o básico, né, é a gente pensar que a gente tem o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. O sólido vai ser a forma em que as moléculas vão estar menos agitadas, sabe? Elas vão ter um grau de agitação, mas elas vão estar com menos energia. Então, nesse caso, é uma maneira de você definir isso. A gente vai estender um pouco sobre essa ideia de energia quando a gente estiver falando sobre as mudanças, mas, por definição, é bom você gravar da seguinte maneira. No caso do sólido, seria, né, a matéria que está com uma forma e um volume constante, ou seja, a forma não vai mudar e o volume também não vai mudar. Então, a gente pega aqui no caso do sólido, né, aqui, a gente está pegando aqui, por exemplo, pode ser um cubo de gelo ou pode ser cubinhos de metal, né, que estão no estado sólido. Veja que, independente do recipiente, aqui você tem três cubos. Se você mudar em recipiente, você também tem três cubos. E esses cubos não mudaram sua forma e também não mudaram o seu volume, continuam sendo três cubos iguais. Então a gente tem aqui uma forma constante e um volume constante. Então não mudou o volume e não mudou a sua forma. No caso dos líquidos, veja que é o seguinte: no líquido a gente tem uma forma variável e um volume constante. Ou seja, se você tem, nesse caso aqui, né, que a gente está tratando dos líquidos, você tem aqui um becker, que você tem a água aqui dentro, né, vamos dizer que é água, e aqui você tem 10 ml dessa água, certo? Se você transferir essa mesma água para outro recipiente, pode ser uma proveta aqui, veja que essa proveta aqui está marcando 10 ml, ou seja, o seu volume ainda está o mesmo, ele é constante. Só que veja a sua forma. A forma ela ficou de acordo com o recipiente que está contendo a água. Então, nesse caso, a forma é variável. Agora, pegamos no caso do estado gasoso, né, que seria o maior grau de agitação das moléculas e tudo mais. Mas vejamos o seguinte: no estado gasoso, a gente tem forma e volume variável. Como isso acontece? Veja que aqui a gente está num recipiente que está fechado e aqui a gente tem um certo número, né, de gás que a gente tem aqui nesse recipiente.
Veja que a forma que ele está aqui é a forma do recipiente, porque essa é uma característica dos gases. Eles sempre vão tentar se expandir, tentar acomodar em todo o espaço do recipiente em que ele está sendo contido. E isso vale até para uma sala. Se eu pegar e abrir isso daqui, esse gás aqui vai tentar se espalhar por toda a sala. Então veja que a forma dela é variável, mas o volume dela também ficou variável, porque veja que esse recipiente aqui, ele está sendo ocupado inteiro por esse gás. Mas esse recipiente aqui, se eu pegar esse gás e colocar aqui dentro e fechar, veja que ele é menor, ele tem um volume menor, então, mas mesmo assim todo o gás está contido ali dentro. Então a forma e o volume do gás vão ser variáveis, é muito bom lembrar disso. Agora, tratando das mudanças de estado, seria literalmente como a gente faz, né, para mudar do sólido para o líquido para o gasoso. Nesse caso, as setas em vermelho estão indicando o sentido para lá e as azuis o retorno, né, seria o caminho inverso. Quando a gente tem um sólido passando para um líquido, você pode lembrar que, por exemplo, você tem essa barra de metal, né, que a gente supôs aqui, e você aquecer ela bastante, ela vai fundir. Então a gente chama isso de fusão. Certo? E quando você passa para o líquido, você vai ter o seguinte, do líquido você vai poder também passar para o gasoso. Então, quando você, vamos usar o exemplo da água, você vai aquecer ela, e ela do estado líquido vai passar para o estado gasoso. Então a gente chama isso de vaporização. A gente chama dessa maneira. Só que também podemos fazer o caminho inverso. O caminho inverso seria, no caso, do lado que seria no estado gasoso passando para o estado líquido. A gente pensa, a gente lembra que seria uma condensação, aquele gás que, por exemplo, do vapor, quando ele encosta no teto ou na chaleira, ele vai condensar naquele lugar e vai voltar a ter gotinhas, né, no estado líquido. Então a gente chama de condensação. E no caso do estado líquido para o sólido, você está solidificando, né? Então é o estado de solidificação. Só que existem algumas substâncias que conseguem fazer o caminho de ir direto do sólido para o gasoso. A gente pode pensar, eu penso sempre em dois exemplos, que seria a naftalina, né? Que é colocado no armário, né? Para evitar traça, que é uma pastilhazinha que ela é sólida e do nada ela vai pro gasoso, ela some, né? E também a gente tem o gelo seco, né? Que é carbono, né? Muito comprimido, que quando ele está na forma de gelo seco, você tem ali a pedrinha de gelo seco, só que ela vai passando, né? Vai criando aquela cortina de fumaça e tudo mais, e vai direto para o estado gasoso. Isso a gente tem que pensar que é uma coisa sublime. Então, sublimação. É correto falar que do gás direto para o sólido, é correto você também chamar de sublimação. Não tem problema você chamar de sublimação. Mas eu gosto de adotar o ressublimação. Mas é correto chamar de sublimação, não tem nenhum problema. Só que veja que, tipo, em algum momento, né? Em algum momento, enquanto a gente está aquecendo aqui, a gente está passando de um estado para o outro, você tem que pensar o seguinte, que quando você está fazendo esse sentido aqui, ó, do sólido para o gasoso, vamos pensar na água, por exemplo. Vamos imaginar que seguindo esse sentido aqui, ó, seguindo esse sentido, você está adicionando energia. Você está cada vez mais colocando energia. Então a gente pode pensar que quando você está indo do sólido para o líquido, você está fazendo um processo endotérmico. Endo, né, significa dentro, né? Seria puxar, seria adquirir. Então nesse caso você está adquirindo energia. Então daqui para cá, do sólido para o líquido, você está fazendo um processo endotérmico, certo? Endotérmico.
E quando você está passando do líquido para o gasoso, você também está adicionando ainda mais energia, né? No caso da água que a gente vai ver aqui, passou de 0 graus, né, que seria o que a gente vai ver como ponto de fusão, passou do 0 graus, já é um processo endotérmico, né? Então você já está recebendo. Agora você coloca mais energia ainda em 100 graus Celsius, né, em uma atmosfera, né, no nível do mar, você coloca tanta energia que ele entra para o estado gasoso. Então, quanto mais energia, você está fazendo esse processo de ida. O processo de volta é um processo exotérmico, né? Exo, fora, que você está jogando fora. Lembra do exoesqueleto, né? De alguns animais e tudo mais. Então, o esqueleto que está para fora, que está jogando para fora. Então, nesse caso, o que você está fazendo aqui, você está tirando energia. Você está jogando energia fora, menos energia. Então, é um processo exotérmico. Então, você tem que pensar, fusão é um processo endotérmico, vaporização é um processo endotérmico, condensação e solidificação são processos exotérmicos. Agora, uma coisa legal tratar do que eu falei sobre ponto de fusão. Vamos imaginar o seguinte, que em algum ponto aqui, você vai ter que começar a mudar o estado, né, da matéria. E isso vai acontecer a um certo nível de energia. Quando você colocar um certo nível de energia, vai acontecer a mudança. E essa energia que a gente está tratando aqui é a temperatura. Então, a gente vai tratar esse gráfico aqui. Vamos imaginar que isso daqui que seria a água, né? Seria o componente, a substância água. Vejamos o seguinte. A água, abaixo da temperatura de 0 graus Celsius, a gente vê que ela está no estado sólido. Quando passa desse ponto aqui em diante, ela vira líquida. E esse ponto aqui é 0 graus Celsius. Então a gente fala que esse ponto aqui é o ponto de fusão. Porque é o ponto, né, nesse gráfico, em que vai começar a fundir, né, virar líquido. E a mesma coisa a 100 graus Celsius. A 100 graus Celsius vai acontecer o quê? A 100 graus Celsius vai ter um ponto em que o líquido vai se transformar em gás. E esse é o que a gente chama de ponto de ebulição. Então, resumidamente, se a temperatura da substância que você está analisando, porque várias substâncias diferentes têm pontos de fusão e ebulição diferentes. Aqui a gente está tratando da água, né, que é 0 graus. Você pode pegar outros componentes, que vai ser bem menos, que vai ser muito mais. Depois a gente vai tratar do conceito de volatilidade e tudo mais. Mas, pensando na água, ou em qualquer elemento, se a temperatura ela estiver abaixo do ponto de fusão, né, que é esse ponto que vai virar um líquido, a gente tem um sólido. Se a temperatura ela tá, ó, veja, ela é maior que o ponto de fusão, ela passou, mas ela é menor que o ponto de ebulição, ela vai estar nesse quadrante aqui, então ela vai ser líquida. E se a temperatura ela for maior que o ponto de ebulição, a gente vai ter o gás, estado gasoso. Então, basicamente é isso. Entender esses conceitos, fazer as anotações, buscar a lista de exercício e praticar.